Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos, estamos mais uma vez diante da santa palavra do nosso Pai Celestial. Iremos falar alguns minutos sobre o jubileu. É uma mensagem lindíssima. Lindíssima mesmo. Então nós vamos falar alguns minutos sobre o jubileu e nós vamos observar que essa mensagem encaixa com libertações, com curas, com soluções de problemas. É o seguinte: o morrer de Jesus em nossos corpos, irmãos, disse assim Paulo, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 2 Coríntios 4:10. Quer dizer, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. É o seguinte, o morrer de Jesus, quer dizer, ele está dizendo que Jesus morreu também pela vida de nossos corpos. Pode ver, o morrer de Jesus em nossos corpos, né? Levando por toda parte, agora diz, também a vida de Jesus em nossos corpos. Então, Jesus morreu pelos nossos corpos, por quê? Porque ele estava preocupado com o nosso sistema de saúde. Se hoje há tantas reclamações sobre o Ministério da Saúde no nosso Brasil, agora você imagina 2000 anos atrás. Pensa bem, que situação horrível, crítica. Então aí Jesus morreu na cruz pelos nossos corpos também. Não é só para a salvação da alma, para o perdão do pecado, para ir para o céu. E o camarada aqui acamado, ansioso para ir na igreja, né, nas suas reuniões religiosas, e não pode ir por causa que a doença está travando, paralisando, matando ele aos poucos sobre um leito. Então aí Jesus morreu pelos nossos corpos enfermos e aí manifestou a vida de Jesus em todos os corpos que assim crerem nessa mensagem. Entendeu? Eu creio sim que Jesus tem poder de me curar. Então, aí Jesus vai viver no seu corpo e Jesus agindo pelo seu corpo, você passa a ficar totalmente curado de enfermidades e de toda moléstia e todos os males. Isso está em 2 Coríntios 4:10. E a cura divina significa, meus irmãos, que a vida de Jesus está realmente manifestada em nosso corpo. Olha só, não é? Está manifestada em nosso corpo, sim, pelo poder do Espírito Santo, tá bom? E a mensagem aqui também em Lucas diz, anunciando o ano aceitável do Senhor, tá? O ano aceitável do Senhor. Jesus estava referindo isso ao ano do jubileu do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento tinha esse ano do jubileu. Era um quadro claro de bênçãos que receberíamos no período desta graça, desse jubileu. Quando lemos Levítico, que nós descobrimos, Levítico 25, 8 a 12, vemos que antes do anúncio do ano do jubileu, havia um dia de perdão de pecado, ou de expiação de pecados. Agora você veja bem, antes de abraçar o dia do jubileu, antes de entrar nessa festa do jubileu, que jubileu quer dizer alegria, tá? E era a alegria por causa de quê?
Claro, tinha motivos. Nós vamos explicar aqui rapidinho. Veja bem. Então, antes do anúncio do jubileu, tinha que separar um dia para o perdão do pecado do povo. Então, eram ofertas e mais ofertas que eram oferecidas no altar, tá? Para que Deus perdoasse o pecado do povo, tá bom? No dia da expiação, um animal era sacrificial. Nossa, aí eram vários, né? Era um morto e seu sangue aspergido no altar antes que qualquer bênção pudesse ser recebida. Depois que o sangue pela oferta do pecado houvesse sido aspergido sobre o altar e os pecados do povo estivessem perdoados, aí soava uma trombeta. Ressoava aquela trombeta bem forte na cidade anunciando o jubileu, que quer dizer anunciando a alegria. Por que essa alegria? Porque o pecado do povo havia sido perdoado. A seguir, as pessoas, meus irmãos, haviam, assim, aquelas pessoas mesmo, a seguir, aquelas pessoas que haviam perdido suas casas porque não pôde pagar a sua dívida. Olha só, aqueles casais que haviam se separado por causa do problema tremendo de desunião, de escassez da casa, aí o marido ia embora, fugia. Tá? Outros que perdiam seu animal porque não pôde pagar uma certa dívida e o ricaço veio lá e pegou seu animal, né? Para compensar aquela dívida tremenda. Outros perdiam seu sítiozinho, sua fazendinha, tá? Perdia porque não podia pagar os empréstimos, do investimento de plantio na terra não deu certo. Então era difícil. No dia do jubileu, ele só ia atrás do seu credor e recebia de volta a sua terra, recebia de volta o seu boi, o seu cavalinho, o seu jumento, tá? Porque era o dia de jubileu. Esse dia aí, o que você havia perdido por causa de problema de dívida, tá? De crises, você recebia tudo de volta. Esse era o dia do jubileu, certo? Recebia tudo de volta. Então, Israel tem essa história, né? Tudo era uma trombeta. Se era dia de guerra, tocava a trombeta, eles já sabiam, isso aí é de guerra, isso é pra guerra. Ai, meu Deus do céu. Essa é da alegria, Então, a trombeta é do ano do jubileu. Quando tocava essa trombeta aí, todos conheciam. E o povo saltava de alegria. As dívidas que não podia pagar, neste ano era perdoado. Toda a dívida, tá? Zerava tudo. Você começava uma vida de bênção celestial mesmo no país. Por causa do ano do jubileu que entrou. Que maravilha, né? E aí seguia, né, as pessoas que haviam perdido suas terras, que estivessem separadas da sua família também, porque você lembra, o Novo Testamento fala disso, que quando o cidadão contraiu uma dívida muito alta e não podia pagar, e de repente ele morria, entendeu? Aí o que acontecia? O credor ia lá e pegava a família, pegava a esposa, os filhos, levava tudo lá para sua grande fazenda para trabalhar lá até pagar a conta. E aí ficava na mão daquele cidadão, meus irmãos. Ele que taxava a quantia diária e pronto. Então se trabalhava lá a vida toda. Aí quando aparecia o ano do jubileu, as dívidas já eram quitadas por conta de Deus. Você estava liberto. Já pensou? Uma maravilha, né? E esse dia do jubileu, esse ano do jubileu quer dizer o quê? Isso quer dizer a nossa vida cheia de pecado que nós vivemos até agora. O que vai acontecer? Quando Jesus morreu, que ressurgiu dos mortos, o que aconteceu? A pessoa que aceitara Jesus como seu Salvador, as suas dívidas com Deus, seus pecados, ele se arrependendo e pedindo perdão, tendo Jesus como seu Salvador, zera toda a sua culpa, zera toda a sua cédula de dívida, como disse o apóstolo Paulo,
Lá no Calvário, Jesus rasgou a cédula de nossas dívidas e a pessoa passa a caminhar uma vida santa, uma vida limpa. E nesse dia do jubileu também tem, a questão da nossa libertação sobre doença, sobre espírito imundo, sobre Satanás que separou a família, separou mesmo a família, os casais. Jesus entra nessa vida e a vida da pessoa se transforma, de repente os casais voltam a se unirem novamente. Já pensou? Isso simboliza o fato de que a misericórdia e a bênção de Deus chegaram a nós mediante a redenção da cruz. Jesus tornou-se oferta de nosso pecado ao ser crucificado no Calvário por nós, meus queridos, por nós. Então, vocês observam bem, após a trombeta haver ressoado no ano do jubileu, Deus ordenou ao povo de Israel o seguinte: santificareis o 50º ano, isto é, os 50 anos, 50 quer dizer 50, então era de 50 em 50 anos que aparecia o ano do jubileu. E proclamareis a liberdade na terra a todos os moradores. Ano de jubileu vos será a cada um de vós e retornará a sua possessão. Bom, isso já foi explicado, Cada um voltará à sua terra, e cada um de vós voltará para a sua família. Se tivesse preso, por exemplo, na cadeia, era solto e a pessoa voltava para sua família. Se estavam separados, reconciliáveis. Olha, Jesus que ofereceu um sacrifício superior, mais excelente, sob uma aliança perfeita, pode mais ainda, portanto, nos libertar do laço do diabo e permitir que regressamos à nossa propriedade e à nossa vida, tá? Você veja bem que o nosso lugar não era aqui, era nas mansões celestiais, mas o diabo lançou a força do pecado, derrubou Adão e Eva, e aí nós entramos nesse lamaçal terrível, tá? Terrível, terrível, terrível. E agora, ao Jesus morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar, o que aconteceu? Apareceu o ano do jubileu, quer dizer, o ano da alegria, o ano da felicidade, que Cristo é a nossa salvação, basta tê-lo como o seu eterno e glorioso Salvador. E nessa aí também, ele morreu pelos nossos corpos mortais para que nós recebêssemos a saúde e fôssemos totalmente abençoados por Deus. Perdão de pecados para que fôssemos morar um dia nas mansões celestiais. Então, meus queridos, abrace essa mensagem, abrace esta oferta, abrace essa alegria, que essa é sua, é totalmente sua, tá? Vamos fazer a oração da fé, a oração da libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos então. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos parados na Tua presença agora, meu Senhor, para Te agradecer pelo ano do jubileu, pelos 50 anos, ó Deus, que o Senhor vem somando e abençoando e nos concedendo oportunidade para o dia do jubileu, nós abraçarmos essa vitória para as mansões celestiais e aqui na terra recebemos nossas vitórias sobre doença, sobre demônios, sobre desacertos familiares. Pai Santo, e todo esse espírito satânico que oprime, que tenta destruir totalmente a saúde desta pessoa, ordenamos essa força infernal que saia, desapareça agora no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, e não volte nunca mais. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?